todos. Na aula de hoje iremos estudar dispositivos de proteção, Dispositivos de proteção, entre eles os fusíveis tipo Diazed e tipo NH. Começaremos com o estudo do fusível Diazed, Então vamos lá. Introdução. Todo sistema elétrico deve ter uma proteção adequada que suporte a corrente de operação do sistema, mas que, em uma eventual falha, proteja-o de efeitos destrutivos, como derretimento de isolação de cabos, fusão dos próprios cabos e barramentos, problemas de incêndio, etc. Tá certo? Além disso, podemos acrescentar a proteção contra descargas elétricas acidentais e efeitos indesejados das descargas atmosféricas que atingem o sistema elétrico de distribuição de energia e a proteção direta de motores elétricos. Os elementos do sistema responsáveis por essa tarefa são os dispositivos de proteção. Ok, pessoal? Dentre os dispositivos de proteção conhecidos, podemos citar disjuntores, motores, fusíveis de ação rápida, fusíveis de ação retardada, disjuntores diferenciais residuais, dispositivos de proteção contra surtos, relés de proteção, etc. Ok, pessoal? Então nós faremos no decorrer do curso um estudo detalhado sobre todos estes dispositivos de proteção que aí foram citados, ok, pessoal? Então vamos lá. Então nosso objetivo será ter conhecimento básico a respeito do dimensionamento de dispositivos de proteção para comandos elétricos. Para isso, precisamos nos aprofundar no assunto. Precisamos conhecer alguns dos dispositivos do mercado e, quando necessário, pesquisar o fabricante. Fusíveis utilizados em comandos elétricos. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, Para cargas indutivas, como motores elétricos, que estão dentro da categoria AC3. Puxa, professor, o que é esse negócio de AC3? Então, AC3, tá aqui. AC3 está relacionado aqui à partida de motores de indução tipo gaiola, Desligamento do motor em funcionamento normal. Partida de motores com frenagem por contracorrente. Então, quando temos a categoria AC3, temos partidas aí, Tipo uma partida direta, rotor gaiola de esquilo. Ô, professor, o que tem? Qual o problema da partida do motor com rotor gaiola de esquilo? A partida, se for direta, são os altos valores de corrente. Essa curva aqui em vermelho representa, uma partida direta, que dependendo do caso pode ser de 4 a 12 vezes a corrente nominal. Tá certo? Então a gente vai ter um valor nominal e essa corrente de partida pode ser de 4 a 12 vezes o valor da corrente nominal. 12 vezes maior que essa corrente nominal. Tá certo, pessoal? Então a partida direta é uma partida que no momento que inicia puxa muita corrente. Não é aceitável aí você fazer a partida direta acima de motores de 5 CVs, Se faz em alguns locais, claro, mas a norma não recomenda essa partida de motores aí, nessas faixas acima desses valores, tudo bem, pessoal? Então vamos lá, Continuando ainda a falar. O
que é uma partida direta, professor? Partida direta é quando nós temos um sistema de comando, que é esse aqui, e quando acionamos a contatura, né, fecha aqui e não há nenhuma chave que diminua a corrente. A tensão das fases está ligada direto ao motor, né? Conforme a gente pode ver aqui, ligou, a tensão vem com toda a força, né? Então é um tipo de partida, a partida direta, que a corrente é muito alta. Você não tem nenhum sistema para diminuir essa corrente, não tem um sistema estrela-triângulo, não tem um sistema de alto trafo, não tem um sistema de soft starter, nem inversor de frequência, nem banco de resistores. Do jeito que é ligado, vem direto para o motor. Então o motor recebe toda a tensão em poucos segundos, né? Isso faz o que? Isso aí causa um valor muito alto de uma corrente aqui na partida direta. Tá bom, pessoal? Então, esses aí são os detalhes da categoria C3, motores com rotor gaiola de esquilo, né? Que no momento da partida tem um consumo muito alto de corrente aí, né? Então, olha lá. Os fusíveis ou disjuntores devem suportar as altas correntes de partida sem, no entanto, perder a função de proteger contra curto-circuito e sobrecarga também, né? Esses dispositivos devem ter uma chave de disparo especial em que a corrente de partida do motor não provoque a ruptura durante o tempo que ela durar, sendo, por isso, conhecidos como fusíveis de retardo. Então, esses dispositivos de retardo, qual o detalhe deles, né? Eles suportam essas altas correntes de partida, não rompem, né? Claro, né? E após esse período de uma partida direta, exemplo, né? Ele suporta essa alta corrente na partida, não abre, não rompe e consegue depois, né, ainda proteger o motor contra sobrecargas ou curto-circuito. Os fusíveis de retardo podem ser classificados como os tipos D, de Diazed e NH. São os mais conhecidos dispositivos para a partida de motores em comandos elétricos, né? Tá certo, pessoal? Então aqui novamente a partida, um desenho, né? Que representa aí uma partida direta, tá bom? Aqui é o diagrama de comando ou lógica. Aqui o diagrama de potência ou força, tá bom, pessoal? Aqui os tipos de partidas aí que existem, né? A partida direta, né? Aqui representada na cor vermelha. A partida estrela-triângulo, vamos ver por que depois ela tem esse comportamento, né? E a partida por soft starter, tá bom? Aqui são alguns tipos de partida que existem aí, que a gente vai estar vendo melhor aí com mais detalhes, ok, pessoal? Então aqui já, o que é a categoria de emprego? São exemplos de uso. A C1, né? Cargas fracamente indutivas ou não indutivas, fornos de resistência, exemplo, né? Cargas resistivas. A C2, partida de motores de anel sem frenagem por contracorrente. Tá bom? São motores trifásicos também, né? Que tem os anéis lá, mas que não são tão... a partida não é tão prejudicial quanto a partida aqui direta, rotor gaiola de esquilo. Existem, claro, outros tipos de partida, né, conforme iremos ver, e vamos tratar aí na sequência. A C4, ó, partida de motores de indução tipo gaiola, manobra de ligação intermitente, frenagem por contracorrente e reversão. Então vamos tendo aqui os tipos de partidas que iremos trabalhar aí e tomar bastante conhecimento delas. Ok, pessoal? Os fusíveis D, figura ao lado, né, popularizados como Diazed, são divididos em dois tamanhos,
D2 e o D3. Para cada divisão existem correntes nominais de fusíveis e tamanhos diferentes da dimensão A. Ô professor, o que é essa dimensão A? Essa dimensão A é essa parte de baixo, é o diâmetro dessa parte de baixo aqui do fusível, tá bom, pessoal? Essa aí é a dimensão A, tá bom? Então cada corrente, como vamos ver, para cada fusível de AZ vai ter uma dimensão A, né? E uma cor aqui da espoleta, aqui, do elo fusível, tá bom? Tudo bem? Além do sinalizador, né, com a cor correspondente à corrente nominal. Então vamos lá. Olhar lá na tabela a seguir, né? Então, antes da tabela a seguir, alguns detalhes, né? Na tabela a seguir, essa dimensão A, né, deve coincidir com as dimensões do parafuso de ajuste. Então aqui nós temos um parafuso de ajuste, que nós colocamos no fundo de uma peça, onde entra essa parte de baixo do fusível, né? Então esse parafuso de ajuste aqui, ele só vai suportar fusíveis com a dimensão correta. Ah, professor, e se eu colocar um fusível menor? Claro que vai suportar, mas aí o fusível menor, dependendo do local onde você coloque aí no circuito, o fusível menor vai queimar. Essa peça aqui, ela só não vai permitir um fusível maior, né? Que suporte maior corrente. Mas ela pode suportar um fusível menor e ele vai queimar. Então o correto é colocar o fusível projetado, dimensionado para estar nesse ponto do circuito. Essa peça aqui, nós iremos ver essa peça com maior detalhamento dentro do conjunto aí que vai se apresentar para nós, ok, pessoal? Então vamos lá, né? Que é uma peça com a mesma cor do sinalizador. Essa peça amarela aqui, pessoal, vai ser da mesma cor do elo fusível, tá certo? Então essa peça amarela é instalada no fundo da base, que impede a instalação de fusíveis de intensidade superior à estabelecida. Então essa peça, né, conforme já foi explicado, ela só vai permitir fusíveis daquele valor dimensionado ou menores. Mas um fusível menor, num determinado ponto, pode estar queimando aí. Então vamos lá, continuando aí. Olha aqui, pessoal, essa aqui é a tabela de fusíveis de AZ, né, que a gente tem aí. Aqui nós temos os tamanhos D2 e D3. Esses tamanhos D2 e D3, né, são os que nós vamos estar trabalhando, né. Então nós temos aqui para fusíveis da linha VEG alguns valores de corrente e dimensão, né. Então, para o D2, esse fusível aqui, ele é um fusível de 2 amperes, a cor do sinalizador é rosa e a dimensão aqui embaixo é 6 milímetros. Temos um fusível de 4, a cor do sinalizador é marrom e a dimensão aqui embaixo também é 6, né? Tá certo? 6 milímetros. Aqui, ó, onde 6, corrente de 6 amperes, cor verde, 6 milímetros. A partir daqui já começa a aumentar, né? A dimensão D aqui embaixo. E também, claro, o valor da corrente correspondente, né? Então, FDW, fusível de AZ de VEG, né? De 2 amperes. Aqui o 16, né? Fusível de AZ de VEG, 16 amperes, cor cinza. A dimensão A lá embaixo é de 10 milímetros. Então, dessa maneira, pessoal, nós vamos estar trabalhando com esses fusíveis. Os D2 vão de 2 amperes a 25 amperes, conforme a gente pode ver aqui na tabela. E o D3 vão de 35 a 65 amperes, conforme nós iremos trabalhar aí no dimensionamento para esses fusíveis, ok, pessoal? Então, continuando. Para a instalação ou retirada dos parafusos de ajuste, é utilizada uma chave especial, conhecida como saca-parafuso de ajuste, ou saca, né? Chave saca. A gente coloca esses terminais aqui do lado, né? Do parafuso. Vamos olhar lá o parafuso aqui, ó. E parafusa, claro, né? Esse parafuso na base do porta-fusível aqui, ó. Aqui nós temos a base do porta-fusível, aquela chave e aquele parafuso vão ficar aqui embaixo, tá bom? Onde por esse parafuso aqui na parte de baixo entra sempre energia e nesse parafuso aqui sempre sai, tá bom?
Além do parafuso de ajuste, os fusíveis do tipo D necessitam de tampa e anel de proteção. Então essa aqui é uma tampa translúcida, né? Que a gente vê quando a espoleta abre, né? Daí ela aparece aqui. Que impedem contatos acidentais com a rosca metálica, que é essa daqui. A tampa possui parte superior translúcida para que se possa observar o estado do sinalizador, tá bom? Então nós estamos vendo aqui mais um modelo, né? Aqui ó, a base, o parafuso de ajuste, essa parte aqui que evita o contato, né? O fusível e essa parte que nós conseguimos rosquear, né? Tá bom? Olha lá, os fusíveis do tipo D ou de AZ possuem uma capacidade de ruptura menor do que 70 kA, em comparação com a capacidade de ruptura dos fusíveis do tipo NH, que suportam até 120 mil amperes. Esse pode ser um fator decisivo na sua escolha. Corrente de ruptura aí, né? Antes dos disjuntores. Tudo bem? Um aspecto importante é quanto à instalação segura de bases para fusíveis do tipo D, pois a conexão com parafuso ligado à base, à rosca não deve receber alimentação, sendo conectado ao circuito. Então, aquele parafuso que a gente viu aqui, ó, esse aqui, que é conectado à rosca, não deve receber alimentação. A alimentação deve ser feita por aqui, tá bom, pessoal? Olha lá como é interessante, né? A gente tem a base aqui mostrado. Essa peça aqui que a gente rosqueia aqui, para evitar o contato com a mão, tá bom, pessoal? Beleza? Essa parte aí, né, é chamada de rosca, né? Anel de proteção. O anel de proteção é uma peça que a gente coloca aqui, né? Que ela também é uma peça do mesmo material aqui da base, né? Uma peça isolante, tá bom? Então, essa rosca metálica, a gente coloca ela para evitar o contato elétrico, você pegar nessa parte, toma choque, né? Aqui o parafuso de ajuste, o fusível, você coloca primeiro ele aqui, depois você rosqueia ele, tá bom? Para ajudar aí, você às vezes coloca essa peça aqui também, para fazer a troca do fusível, tá, pessoal? Melhora a proteção, tá bom? Então, dessa maneira aí, pessoal, nós estamos fazendo a explicação básica, né, de fusível. E esse aqui é o gráfico do fusível de AZ. Professor, o senhor falou um monte de coisa, né, mas para que serve o fusível aí, né? Bem, pessoal, o fusível, o que ele tem dentro dele? Ele tem lá um material que, de acordo com a corrente, né, ele tem uma peça de fusão. Se aumentar a corrente acima do tolerável, para o valor de corrente para que o fusível foi dimensionado, essa corrente, se aumentar no tempo também, né, esse elo fusível rompe, abrindo o circuito. E o fusível é geralmente colocado em série com o circuito. Tá bom? E quando esse valor da corrente que atravessa o fusível está acima do tolerável, ou seja, do dimensionado para que o fusível suporte, esse elo fusível corta e abre o circuito. Tá bom, pessoal? Então esses aí são um dos detalhes para que serve o fusível também. Na sequência, a gente vai fazer aí um detalhamento de explicações aí, que a gente vai ver agora na sequência, tá bom? Então vamos lá. Então continuando a falar sobre fusíveis, né? Internamente, né, tanto o fusível D quanto o NH possuem seu elo fusível envolvido por uma areia especial, cujas principais funções são ajudar na extinção do arco voltaico e retardar o aquecimento do elo fusível. Tudo bem, pessoal?
Então, conforme a gente vai observar aí no desenho, né? Aqui nós temos o elo fusível, né? Que vai desde a parte de cima até a parte de baixo, lá onde nós temos o diâmetro, né? Então, o elo fusível fica dentro da peça e essa peça é cheia de areia de quartzo. Tudo bem, pessoal? Na parte de cima nós temos aqui o contato que é o sinalizador que faz contato com essa parte metálica de cima, né? O elo fusível, que é um fiozinho bem fino aqui. O corpo do fusível, que é de cerâmica, né? E o contato inferior aqui, interno aqui, tá bom, pessoal? Faixa de interrupção e categoria de fusíveis, né? Então, nos fusíveis encontramos duas letras que têm relação com a faixa de interrupção e com a categoria de utilização do fusível. A primeira letra determina a faixa de interrupção ou tipo de sobrecorrente que ele vai trabalhar. Geralmente são letras minúsculas, né? Então nós temos ali a letra G minúscula representa sobrecarga e curto-circuito. Então aqui é um fusível que vai trabalhar com sobrecarga e com curto-circuito. A letra A minúscula representa apenas curto-circuito. Já temos a segunda letra, e essa segunda letra é uma letra maiúscula, né? Essa segunda letra determina o tipo de equipamento que o fusível vai proteger. LG, cabos geral, né? E uso geral, a gente pode ter, além de cabos aí, a gente pode ter linhas de transmissão, né? QDCs, tudo bem? O M, para motores, né? E o R, circuitos com semicondutores. Então, quando você pega lá o motor elétrico trifásico, geralmente você vai ter, né, uma letra G minúscula, uma letra A maiúscula, né? GM, tudo bem? Quando você tem fusíveis para proteger um quadro de distribuição de iluminação e tomadas de uso geral, você pode ter o G e o L ou o GG, né? Tá bom? E para proteção de dispositivos semicondutores, um exemplo colocar na frente de um soft starter, do inversor, você pode ter o AR, tá certo, pessoal? Que é curto-circuito, né? E circuitos semicondutores, tá bom, pessoal? Então vamos lá. É comum encontrarmos em painéis os fusíveis GL e GG, que são sobrecarga e curto-circuito de cabos de uso geral. Para proteções específicas, podemos encontrar, por exemplo, fusíveis ultra rápidos para a proteção de determinados equipamentos eletrônicos, semicondutores, com as letras AR, caso do soft starter, né? Aí, é importante conhecer o tipo de carga e a proteção desejada do fusível para a correta seleção entre os diversos tipos de fusíveis, sejam eles rápidos, ultra rápidos, com retardo, etc. Aqui, pessoal, novamente nós temos o gráfico, né, do fusível de AZ. Então, vamos falar um pouco desse gráfico. Aqui, ó, nós temos os valores de escala log, que vai de 1 a 10 amperes, de 10 amperes a 100 amperes, de 100 amperes a 1000 amperes. Então, olhando o gráfico log, nós temos 1 ampere, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois o 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100, 200, 300, 400, 500, 900. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então são valores de corrente na escala log. Aqui nós temos os múltiplos de corrente, conforme nós iremos ver. Então aqui embaixo estão os múltiplos de corrente. Eu imprimi esse gráfico, e esse gráfico aqui, do ponto 1 ao ponto 10, tem 66 milímetros. A gente pode ver que esse gráfico tem um valor de 10 a 100 simétrico,
Aqui também do 10 ao 100 também eu tenho 66 milímetros. E do 10 ao 1000 também tenho 66 milímetros. Então vai ser interessante eu trabalhar gráfico, uma equação que utiliza log para eu achar os múltiplos de corrente, pois a parte de baixo desse gráfico trabalha-se com múltiplos de corrente, tá bom, pessoal? Então o eixo x é múltiplos de corrente que eu vou usar a equação de logaritmo. Aí. Aqui também, pessoal, nós temos o tempo aqui, ó, no eixo vertical é o tempo na escala log, tá bom? Então a gente, ó, aqui, ó, exemplo. Aqui nós temos 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então daqui até aqui eu tenho 10 segundos. E os valores crescem na escala log e também daqui para baixo sobem na escala log, logaritmo. Tá bom, pessoal? Então aqui, ó, nós temos as curvas dos fusíveis de AZ, a curva de 2 amperes, a curva do dispositivo retardado de 2 amperes, aqui, ó. Aqui também a curva de 4 e de 6. Então, professor, fiz um dimensionamento, caiu bem em cima da curva, posso usar? Não. Se você fizer um dimensionamento que cai exatamente sobre a curva, você obrigatoriamente tem que pegar a curva acima desse ponto. Exemplo, né, tenho lá um motor que parte com tempo de 4 segundos. Então vem aqui, ó, 4, aqui é 1 segundo, 2 segundos, 3 e 4. Vou pegar essa linha eu vou trabalhar com 4 segundos. Vou riscar ela por todo o comprimento aí do gráfico. Então, 1, 2, 3, 4, essa linha aqui eu vou riscar ela de fora a fora, tá bom? E o múltiplo de corrente deu um valor aqui, que seja de 20 amperes. Eu subo essa linha, né? A intersecção do 4 segundos com essa linha dá esse ponto aqui. Esse aqui, ó. E eu vou pegar sempre o quê? A curva acima, pessoal. Nunca pego a curva de baixo, pois o fusível vai queimar. Sempre pego acima desse ponto, acima. Tudo bem? Sempre pego assim, deu muito próximo, pega acima. Porque na partida direta, o que a gente tem aqui? A gente tem o desenho da corrente de partida, tá bom? Então a partida começa aqui e o tempo aqui. Então é como se a gente colocasse o gráfico ao contrário aí. Nesse gráfico aí, tá bom, pessoal? Então dessa maneira que a gente trabalha. E olha lá que esses gráficos aqui do fusível de AZ, né, vão com fusíveis de 2 amperes até 63 amperes aí. São os fusíveis que nós vamos estar trabalhando com motores elétricos trifásicos. Tudo bem, pessoal? Então, na sequência aí, né, a gente vai passar, né, vai continuar falando aí sobre os fusíveis. Olha lá. Então, pela curva do fusível, né, nós vamos selecionar, né, a capacidade de corrente do fusível mais adequado à aplicação. A curva leva em consideração o tempo de partida e a corrente suportada durante esse período. Um fusível dimensionado para sistemas de partida de motores elétricos deve suportar o pico de corrente na partida do motor e depois de passado esse transiente, deve proteger os elementos do circuito contra eventuais efeitos danosos de um curto-circuito. Tá bom, pessoal? Então esse aí é um dos detalhamentos do fusível, né? Ele não rompe durante a partida e deve proteger o motor após esse transiente de partida aí, conforme já falamos lá atrás, a hora que mostramos a curva de partida direta. Ok, pessoal? Bem, continuando, né? Agora, pessoal, vou fazer um exemplo do dimensionamento para fusíveis para o motor aí, tá certo, pessoal? Então, olha lá. A curva representada, né, pela figura a seguir pode ser utilizada para a seleção de fusíveis do tipo D, tá bom? Mas nós já vimos a curva, né? Estava no slide anterior, né? Então a curva é essa daqui, tá bom? Que a gente vai
ver como que é possível fazer o dimensionamento do dispositivo do fusível de AZED correto para colocar aí, tá bom, pessoal? Então vamos lá, né? Primeiramente, necessitamos da corrente nominal e do fator IP sobre N do motor da explicação. Então, por exemplo, né? Vamos lá, né, pessoal? Então, geralmente é o seguinte, vamos direto ao ponto. Temos um motor W21 que tem potência de 7,5 CVs. Esse motor está com 100% de carga sobre o eixo. A tensão de alimentação desse motor é de 220 volts, 60 Hz e 4 polos. Então aqui são dados iniciais. O que a gente faz? A gente vai na tabela de motores, exemplo, tabela de motores de 4 polos, W21, e nós vamos obter alguns valores da tabela lá. Que IP sobre N igual a 7, o cosseno φ é 0,82, o rendimento 0,88 e a velocidade do rotor 1740 RPM. Com esses valores aqui, pessoal, o que a gente pode achar? A gente pode achar a corrente nominal. Com essa fórmula aqui, ó, a gente acha a corrente nominal, que dá 20 amperes. Ah, professor, como que usa? Potência do motor em CVs, puxa, era um motor de 7,5 vezes 736, né? Dividido por raiz de 3 vezes o rendimento, que a gente acabou de ver, né? Rendimento 0,88, vezes o cosseno φ 0,82, né? Vezes a tensão de alimentação 220. Então faz essa multiplicação, essa divide o termo de cima pelo de baixo, dá 20 amperes. A gente lembra o quê? Que IP sobre N é igual a 7. IP sobre N. O IN está dividindo, passa multiplicando, a gente vai ter o IN sair de baixo, foi para o outro lado multiplicando. Então a gente vai ter que IP é IN vezes 7. Como IN a gente acabou de achar que é 20, então no lugar de N a gente coloca 20 vezes 7 amperes. Vezes 7. Quantas vezes a corrente de partida é maior que a corrente nominal. Esse IP vai dar 140. Tá bom, pessoal? Então nós temos aí algumas informações para a gente estar fazendo, né? Olha só, se eu for para esse gráfico aqui, o que eu já sei? Que daqui até aqui vale 66 milímetros, essa distância. Outra coisa que eu sei é que esse motor tem um tempo de partida de 4 segundos. Não tá falando aí, mas eu vou colocar. Não, vamos ver aqui quanto fala. Fala que é 5 segundos. Dependendo do tipo de acionamento, carga, essa corrente de partida pode durar até 5 segundos. Né? Supondo que o exemplo dure 5 segundos até que o motor atinja a velocidade próxima nominal, apliquemos esses dados à curva para determinar o fusível mais adequado à aplicação. Então vamos lá. Então aqui, de acordo com o que a gente está vendo, né, eu vou ver duas coisas. A primeira é o tempo de partida, que é 5 segundos. Até chegar à rotação nominal, leva 5 segundos. Então vem nesse gráfico aqui do fusível de AZED e vou contar lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou trabalhar sobre essa linha até o final do gráfico aí. 1, essa linha é 2, 3, 4, 5 segundos. Então aqui nós temos o tempo de partida. Tá bom? A gente coloca 5 aí. 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui, ó. Tá bom? Então aqui é o tempo de partida. E aqui embaixo, pessoal, a gente vai ter o múltiplo de corrente. Como que eu vou achar esse múltiplo de corrente aqui embaixo? Vou achar da seguinte maneira. Vou usar o log. Olha só, múltiplo vai ser log da corrente de partida vezes a distância em milímetros. Como essa distância aqui é a escala log, e eu sei que eu já imprimi esse gráfico, meu gráfico ficou daqui até aqui 66 milímetros. Ah, professor, eu imprimi, deu 50. Não tem problema. Você vai usar os 50.
Se você imprimir o seu gráfico e der 70, você vai usar a distância de 70. Se você imprimir seu gráfico e der 40, você vai usar 40. Porque essas distâncias são simétricas. Ah, professor, imprimi o gráfico e deu 65. Você usa 65. Você vai usar a distância do gráfico que você tem impresso aí. E vai dar, todos eles vão dar o mesmo valor. Não importa o valor que se tenha. Eu, como imprimi esse gráfico, e desse ponto do 1 até o 10 aqui, deu 66 milímetros, eu vou usar o 66. Mas se você imprimir o gráfico e der um outro valor, você usa o valor que você tem aí, nessa parte de baixo, tá bom? Então, voltando aqui. Múltiplo vai ser log de IP. IP é a corrente de partida, pessoal. IP é 140. Então, no lugar de IP, nós vamos colocar corrente de partida, aqui. Vezes a distância em milímetros. Aqui, a distância em milímetros, 66. Tudo bem? Porque eu medi o gráfico e deu 66. Se o seu der 45, você vai usar 45. Ah, deu 37,5. Coloca o 37,5. Tá bom? Então, no meu, como deu 66, eu vou colocar 66. Então, ó, log de 140 fica 2,146. Beleza, pessoal? Então, o 2,146 vezes 66 vai dar quanto? O múltiplo vai dar 141,6 milímetros, que é aproximadamente 141,5. Daí, o que eu vou fazer, pessoal? O que eu fiz no meu gráfico aí? Eu coloquei a régua com o zero começando aqui e medi colocando a régua lá até dar o valor que eu acabei de falar, de 141,5 milímetros. Tudo bem, pessoal? Então eu coloco lá a régua, né? Nesse gráfico, vou voltar de novo no gráfico, e deu 141, né? 141,5, tudo bem, pessoal? Então, o meu deu mais ou menos nesta posição aqui, do gráfico que eu fiz a impressão. Tá bom? 141, daí o que eu vou fazer? Eu vou subir, ó. Subir aqui até eu encontrar com o quê? Com 5 milímetros, tá bom? Beleza? Então, ó, deu aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Deu nesse ponto aqui, tá bom, ó? Tá bom? Então, deu nesse ponto aqui, ó. Beleza? Esse ponto, acima desse ponto, o que nós temos? A curva do fusível de 50 amperes. Então, dessa maneira, pessoal, nós vamos trabalhar aí com fusível de 50 amperes, porque o ponto é esse aqui, ó. Tá certo, ó? A intersecção vai dar bem aqui, ó, que são 1, 2, 3, 4, 5, ó. Vou pegar aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4, 5, só que é um pouco mais para cá, né? 1, 2, 3, 4, 5, deu bem nesse ponto aqui, onde o cursor tá, né? Então sempre pego a curva acima, que é o 50, nunca abaixo, que é 35, senão vai queimar na partida. Então nesse ponto aqui, né, que é 1, 2, 3, 4, 5, eu dimensionei para esse motor de 7,5 CVs o fusível de 50 amperes. Ah, professor, então beleza, só posso pôr o fusível de 50 amperes e tá tudo bem, né? Eu falei, não, pessoal, né? Porque, olha lá, deu fusível de 50 amperes, que a gente vai ver que está no slide à frente, ó. Aqui, ó, 50 amperes. Tudo bem? Então nós achamos aí, beleza? Fusível de 50 amperes. E aí, o que eu vou fazer? Só isso? Não. A gente vai aqui na tabelinha de fusível, que está aqui atrás, fusível de AZED, e vem lá, ó, 50. Então a gente vai achar, para comprar comercial, você tem que ter as seguintes informações: D2, corrente nominal 50 amperes, é um FDW 50, o sinalizador é na cor branca, e a dimensão aqui de baixo, né, esse diâmetro aqui é de 18 milímetros. Então, pessoal, dessa maneira, nós fizemos o dimensionamento do fusível de AZED. O que a gente faz?
A gente pega a corrente de partida, né? Conforme a gente viu, corrente de partida, que vamos trabalhar com essa fórmula de log, né? O múltiplo está onde? Aqui, ó. O múltiplo trabalha na parte horizontal, certo? O múltiplo de corrente trabalha aqui na parte horizontal. Então, o múltiplo a gente acha com essa fórmula, log de P vezes a distância do gráfico. Dependendo do seu gráfico, no meu eu medi 66, o seu pode ser 37, 42, não importa. Você vai usar a distância sempre o valor aqui do seu gráfico, tá bom? Então log de P no meu caso deu esse valor vezes 66 deu essa distância em milímetro. Então eu joguei 141, que deu aproximadamente, né, aqui, beleza, pessoal? E aí eu achei o ponto de intersecção do múltiplo de corrente pelo valor do tempo de partida. Então deu aqui, eu peguei sempre o valor acima desse ponto de intersecção do múltiplo de corrente com a corrente de partida. E no nosso caso deu 50. Se por um acaso eu tivesse trabalhado com outro motor, o ponto tivesse dado exemplo aqui, ó, eu escolheria o fusível de 10. Fiz o cálculo, deu bem em cima dessa curva, bem em cima, que é de 6 amperes. Posso usar os 6 amperes? Não, eu vou usar o de 10. Se deu aqui, ó, bem aqui, o que eu faço? Eu uso o de 25. Então o ponto que eu achei, eu sempre uso a curva acima. Tudo bem, pessoal? Então dessa maneira aí foi explicado, né, o fusível de AZ, né? Tá certo? Aqui tem um outro exemplo, eu vou fazer depois. Tá bom? Foi explicado o funcionamento do fusível de AZ e como nós podemos dimensionar esse fusível. Aqui nesse caso ele foi dimensionado para partida direta de um motor de 7,5 CVs, tempo de partida 5 segundos, ok, pessoal? Então, até os exercícios.